Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz, Rataplão, olhai o sol, do Brasil que nos conduz. Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz. Já deu para ter ideia do que vai ser a entrevista hoje, né? Então é isso aí. Nossos convidados do Direto da Redação nesta tarde de quarta-feira é Tereza Guardiola, a Maria Tereza Vicente, filha do chefe Vicente, Júlio Vicente Guardiola, que foi o primeiro chefe do grupo escoteiro de São Caetano do Sul, na época chamava Missão Espanhola. O Toshio Kawakami, que é o diretor-presidente hoje do grupo, e Sandra Cristina Monteiro, que é a diretora técnica e chefe de tropa sênior do grupo escoteiro de São Caetano do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Que fantástica essa marcha, né? Dá vontade de levantar e sair marchando. É maravilhoso, né? Muito legal, até muito arrepia. bom, arrepia. Que legal. Então, como surgiu? Por que escoteiro? Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, Tereza. Então, o grupo escoteiro, na época, Missão Católica Espanhola, surgiu lá na década de 60, onde aqui em São Caetano existia uma missão que acolhia os imigrantes espanhóis, no caso, daquela época que vinham para a região de São Caetano. E eram Só um segundinho, para quem não entende, para quem não conhece da história, década de 60 era uma década ainda que a guerra ainda estava muito presente na vida dos europeus, o final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então muitos deles procuraram asilo no Brasil, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, ingleses, enfim, por favor. Isso. E aí eram padres católicos que tomavam conta, e tinha um padre na época que está vivo, lá em Tarragona, na Espanha, o padre Xavier. Ele se preocupava muito com jovens daquela época, década de 60, aquele movimento todo estudantil, e com os filhos dos imigrantes, o que fazer? A gente se reunia lá de final de semana, era como um clube, e o que fazer com aquele monte de jovens? Até a gente começava, na época tinha umas colônias de férias em Campos de Jordão, que a gente ficava 15 dias, mas faltava alguma coisa. Aí ele trouxe então a ideia de montar um grupo escoteiro. E montou o primeiro grupo, o grupo escoteiro aqui de São Caetano, na época a Missão Católica Espanhola, já existia o João Ramalho e o São Francisco. Né? E na linha de Baden-Powell, do escotismo, ele montou o grupo. Na época não existiam grupos mistos, ou quase não existiam. Existiam as bandeirantes e os escoteiros. As bandeirantes, as meninas. As meninas e os escoteiros, os meninos. Perfeito. Só que a gente não gostava muito das atividades das bandeirantes, a gente queria participar de tudo junto com os meninos. Então ele convidou meu pai, o chefe Vicente, para ser o primeiro chefe do grupo. O tio Caetano, que está aí até hoje, foi o primeiro presidente. E ele foi pedir autorização na União dos Escoteiros do Brasil, e a gente foi um dos primeiros grupos mistos no Brasil. Acabar com a segregação já naquela época. Com certeza. Ser todos atendidos de forma igual. A isonomia, o que preza a Constituição Federal de 88, já na década de 70 já era reivindicada. Isso já lá em 69, 70 a gente começou. Já era reivindicada a isonomia entre, pelo menos, os gêneros. Pelo menos naquela época, os gêneros. Hoje já até nisso o escotismo é pioneiro. Pioneiro. Exatamente. Até nisso. E o grupo está aí até hoje, a gente muito contente. Meu pai ficou até quase final dos anos 70, a gente continuou participando do grupo, depois a gente se afastou do grupo e continuou com outras ONGs e tudo mais. E depois com o chefe Geraldo, aí o grupo... Geraldo Pereira Otero foi o chefe que substituiu meu pai. E depois o chefe Toshio, né? E tá aí o grupo até chefe Toshio. O legal é que desse grupo, do início, né? A gente tem contato até hoje. Com todo mundo. Muitos se casaram, eu mesmo conheci. É uma família. Eu mesmo conheci o meu marido no grupo escoteiro. Que genial. Né? A gente, desde aquela época, de 1970. Então, e tá aí toda essa grande amizade e todo o que é o escotismo, né? Que o chefe Toshio vai explicar melhor o que é realmente o escotismo, que não é só acampar, passear, fazer fogueira, não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então eu trouxe aqui só para ilustrar, esse foi o primeiro lenço
Que lindo. do chefe do Missão grupo, Católica. da Missão Católica Espanhola, que era uma bandeira branca com uma cruz vermelha, né? E depois já passou para esse lenço azul e amarelo. Com amarelo canarinho. Né? O grupo mudou de nome, depois de Missão Católica Espanhola passou a Itaipu, e hoje é o São Caetano do Sul. Grupo que Escoteiro São completou Caetano do Sul. ontem, dia de São José, 50 anos. 50 anos. Sim, dia de São José. Oficiais, 50 anos oficiais. Uma vida. Uma vida. Uma vida. Então, para aqueles que pensam, como a Teresa disse, que escotismo é só, vamos fazer fogueira, vamos acampar, vamos desvendar lugares nunca pisados pelos... Não, não, não. É isso também. Toshio, o que é o escotismo? O que é ser escoteiro? Olha, eu acho que falar de escotismo, né? A gente poderia passar o dia inteiro falando, mas, assim, de uma forma resumida, né? Eu acho que o escotismo, eu não sei, é uma genialidade do fundador Baden-Powell, que há mais de 100 anos atrás, né, ele visualizou, entende, essa forma de educação do cidadão. Né? Porque, na verdade, bom, tá certo que naquela época, inclusive baseado em Piaget, construtivismo, etc., né, influenciou bastante, né? Mas hoje, inclusive, a base do escotismo, que era mais de 100 anos atrás, hoje é totalmente atual. E continua, e permanece. Continua sendo, totalmente. Pode ter agregado uma coisa Alguma ou outra, coisa mas, assim adaptada aos tempos. mas a base, a estrutura é a mesma. É totalmente atual, entende? Por quê? Existe uma coisa que, inclusive, eu gostaria de enfatizar, né? O escotismo conhecido como acampamentos, tal, muita diversão para os jovens, tal, os pais vêm falar isso, né? Mas tem uma coisa que o público, de uma forma geral, não conhece, entende? O que é que está por trás desse processo nosso de educação? É algo muito profundo, muito. Porque eu costumo dizer o seguinte, nós não estamos aí trabalhando para formar escoteiros. Não é esse o objetivo. Nós queremos formar o cidadão de amanhã. Esse cidadão ético, responsável, que participa da comunidade, da sociedade, entende? Está Participativo, íntegro, idôneo. Não, eu costumo dizer para os pais que chegam ao grupo, eu falei, olha, nós não queremos formar um cidadão, né, daqui 15, 20 anos, né, um cidadão que simplesmente cumpre as leis, paga imposto, tudo direitinho. Não, isso não basta. Isso já tem quem faz, é o Isso governo. já tem quem faz. O governo já Isso não cobra os basta. impostos. Nós queremos um cidadão que vá além disso. Ele diz, bom, o quê? Eu falei, simplesmente aquele cidadão que olha em volta, vê, por exemplo, uma população carente, gente debaixo do viaduto passando fome, né? Ou crianças que têm Natal sem brinquedo, sem nada. Esse cidadão que sem qualquer, vamos dizer, apoio, sem nada por sua iniciativa, ele simplesmente organiza um grupo de amigos, vão fazer uma sopa, vão distribuir para esses carentes, entende? Campanha de agasalho, vamos organizar, campanha de brinquedo, vamos fazer tudo, entende? E sem qualquer, vamos dizer, alarde, sem nada. E sem esperar algo em Nada. troca. Algo em troca. É importante colocar da proatividade, né? Porque esse escoteiro, quando ele começa no movimento escoteiro, então já é algo intrínseco, né? Então, conforme ele vai aprendendo que o escotismo é um grande jogo, ele vai se tornando proativo. E assim, a gente quer formar, né? A gente espera ver um adulto assim, mas você já enxerga o lobinho de 6 anos e meio, 7 anos, a mudança dele quando ele entra no movimento. Então você já percebe, porque o importante é o quê? A gente perceber as atitudes, né? As atitudes deles nesse caminhar até a vida adulta. Né? Porque não é uma coisa, entrou aqui e vai ficar pronto ali, Claro. não. É um pãozinho no forno que vai crescendo. É um caminho a ser trilhado. Exatamente, isso. Então, a responsabilidade que eles assumiram por todos esses princípios que o Toshio disse, mais uma vez, não exime a responsabilidade de vocês governantes, que continuam sendo omissos na educação, na saúde, no cuidado com essa parcela da população que, como o Toshio disse, que está debaixo de viadutos, que são totalmente vulneráveis e que vocês fecham os olhos. E quando abrem esperando algo em troca da sociedade. Então, não. Então, a incompetência de vocês
graças à incompetência de vocês, desde a década de 60, é que surgiu esse tipo de gente, esse tipo de grupo, que são pessoas que olham para o outro como o outro deveria ser olhado, com respeito, com dedicação, com cuidado, que é o cuidado e a dedicação que vocês não têm. Continuo sendo crítico ferrenho a esse governo incompetente, não é o atual, é o atual, o anterior e todos os outros. Afinal de contas, o Brasil está assolado em incompetência de vocês. Desculpa meu desabafo, mas... né? Agora, tem um detalhe aí, que é um tema muito atual, entende? Muito atual, que é o seguinte, nós tivemos recentes casos, né, de Suzano, etc. Eu não gosto de mencionar isso, mas ela tem a ver, né, com escotismo. É fato, no meu ponto. é um fato. Exato, né? Que é o seguinte, a gente sabe que no período assim de crescimento do jovem, entende? Ele sofre muita pressão da sociedade, tudo, muita cobrança, tudo isso aí. Então, onde é que o escotismo pode contribuir? Pode contribuir no sentido de criar um negócio que se chama resiliência. O jovem que consegue aguentar a pressão da sociedade, não importa de onde venha, ele aguenta a pressão da sociedade e reage. E bola para frente, como dizem. Porque isso aí, para o profissional do futuro, né, eu conheço vários profissionais assim, que inclusive entram no vício da bebida, etc., por causa da pressão. São excelentes profissionais, entende? Mas eles têm esse problema. Por quê? Porque não conseguem resistir à pressão que lhe é feita pela sociedade, pela empresa, pelos chefes, não importa. E o escotismo tem condições de proporcionar essa resiliência. E casos como o de Suzano, etc., etc., são a base do escotismo pode proporcionar uma certa resistência a essas pressões ou influências externas. Até o vício do cigarro, raramente você vê o escoteiro fumando. Então, essa, vamos dizer, influência da sociedade, não importa se seja por redes sociais ou videogame, sei lá, entende? Não importa. Ele é, vamos dizer, resistente a essas coisas. É porque o método escoteiro, ele proporciona isso, né? O método escoteiro, ele foi, como o Toshio disse, que assim, foi uma questão de gênio mesmo. Baden-Powell teve assim alguma coisa que inspirou de uma forma até, vamos dizer, mágica. Porque você veja, um movimento que vem para aí, mais de 100 anos, e ele só cresce. Quantos movimentos você diz, onde são voluntárias as pessoas não ganham para isso, que resiste há tanto tempo assim. Né? No mundo então, inteiro, né? O método escoteiro, local. ele... O escotismo, graças a Deus, é mundial, né? Então, é algo que é para parar e se pensar. Quem sabe vocês, governantes, não vendo a nossa entrevista aqui, acabam se inspirando um pouquinho. A produção já chamou a nossa atenção. Vou pedir uma licencinha a você que acompanha direto da redação. Segura aí, rapidinho. Um breve break comercial e a gente já volta. É rápido. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o Direto da Redação nesta quarta-feira, esta tarde maravilhosa, agradabilíssima de quarta-feira, com 3 figuras geniais que tive o prazer de conhecê-los hoje e estou encantado. Maria Tereza Vicente, Toshio Kawakami e Sandra Cristina Monteiro, todos do Grupo Escoteiro São Caetano do Sul. Falamos no primeiro bloco sobre os princípios, sobre os métodos do que é ser um escoteiro. E agora a gente vai falar o que os escoteiros fazem em São Caetano? Quais os trabalhos que vocês realizam com ele? Porque é esse encantamento deles que chegam e não querem mais sair. Eles chegam e chegam para ficar, né? Nós temos assim, o escotismo, como ele é um movimento voluntário, ele só acontece em algumas sedes do movimento de sábados, outras de domingo. No nosso caso, o Grupo Escoteiro São Caetano, aos sábados, das 14 às 17h30, né? Então, todo escoteiro, desde dos 6 anos e meio, que são chamados lobinhos, até os 10 anos e meio, né? Depois escoteiros sêniores e pioneiros, que aí fecha a vida jovem. Ciclo do jovem. Depois ele vai ser um chefe, aí vai ajudar, né? Então, toda a programação é feita através de jogos. Então, o escoteiro aprende fazendo. E é essa a mágica do movimento escoteiro. Entendeu? Não tem nada que seja assim uma obrigação, que seja uma coisa chata. E assim, ele vai crescendo e tendo que trabalhar em equipe desde os 6 anos e meio, que é quando ele entra como lobinho. Aprende a perder e a ganhar. Aprende a ganhar, aprende a conviver em grupo. Conviver em grupo. Há crianças que entram extremamente tímidos e de repente estão apresentando uma esquete, estão conversando com o outro. Aprende as limitações do semelhante. O respeito. Então, toda essa parte que a gente fala assim, não, mas olha, o bullying, Então, dentro do movimento escoteiro, dificilmente você enxerga isso. Porque isso já é trabalhado desde muito cedo. Então, realmente a formação de caráter que faz o movimento escoteiro se diferenciar, porque no fundo o ser humano ele só busca essas válvulas para que ele aprenda o bem, né? Então o movimento escoteiro dá essa oportunidade para isso. Nos sábados, então, diante disso a gente tem as nossas reuniões, eles aprendem primeiros socorros, aprendem a organizar, olha, pode parecer bobeira, organizar o seu quarto, a sua mochila, pensar responsabilidade. Então, isso acontece no sábado. Nós nos propomos sempre estar dentro de toda a atividade deles, ajudar o próximo, porque o escoteiro ajuda o próximo em toda e qualquer ocasião. Honestidade. Então, essa questão que você está colocando de as campanhas, sim, todos os anos nós temos a campanha do agasalho, e mesmo antes de começar essa campanha, normalmente que a prefeitura faz, eles já estão trazendo o agasalho, já estão se preocupando com o próximo. Fazemos as campanhas dentro dos mercados que recolhem os quilos de alimento e assim, né? Você vê um lobinho, então as pessoas sempre se emocionam e as doações ficam muito mais pomposas. O lobinho é muito bonitinho, né? O sinal do lobinho melhor possível. É o melhor possível. O lobinho faz o melhor possível. Então, faça o melhor possível para. E assim, nós temos uma lei, uma promessa e uma lei. Quando é lobinho, você tem uma promessa e a criança assume, dentro da faixa etária dela, assume e aceita essa promessa de livre e espontânea vontade.
Não existe ninguém que obrigue a fazer. E eles não veem a hora de fazer a promessa e receber o... É lógico, eles foram conduzidos até os escoteiros pelas mãos dos Dos pais. pais, sim, claro, isso. Então, mas ali dentro eles não estão por obrigação. Não estão por obrigação. Aí já passa a ser o prazer de participar, de ser reconhecido, de ser respeitado, como o Toshio disse, né? A questão do bullying, de repente, no ciclo social que ele vive, na escola, ele sofre o bullying, só que ali dentro do escoteiro ele é tratado igualmente. Igual. O princípio da isonomia, né? De ser igual, todos são iguais, que infelizmente ainda no Brasil Está bem distante, né? Está bem distante. E dos 11 aos 15 eles já são escoteiros, então é aquela época assim, né, do descobrimento, né, do que eu posso fazer, né, eu vou descobrindo, então aí ele já parte para um acampamento, só que nesse acampamento, só acampa, não, tudo tem o seu tempo, então eu vou montar minha barraca, eu monto só para dormir, não, eu monto porque dentro do meu acampamento eu também vou ter o conforto, então eles aprendem a montar aquela barraca esticadinha, fazem o todo faz a sua cozinha com todo, cozinha o seu alimento. Cozinha, caçam, pescam, aprende tudo. Às vezes a gente, ainda não caçar assim. nem tanto. Caçar não. O pescar de vez em quando caçar é verdade, acontece, caçar sim, não pode, né? São crianças E ainda. assim, o mais importante é deixar o local onde você está melhor do que você encontrou. Genial. Tá? Então, eles aprendem isso, aí óbvio, né, o papel importantíssimo dos voluntários adultos. Né? E os voluntários adultos, para estarem com os jovens, fazem vários cursos, não é, eu cheguei e quero ser chefe escoteiro. Não, há toda uma preparação. E depois do escoteiro, né, até 15 anos, aí vem o ramo sênior. Que aí é o quê? O ramo da aventura, né? Eu estou me colocando no mundo, estou realmente me posicionando. Eu tenho uma posição, lógico, né? Assim, mas aí preserva essa questão do olhar para o outro, olhar para o seu próximo que está mais próximo, para que depois você possa olhar para os outros. Né? O interessante é que, infelizmente, mais uma crítica das tantas que eu faço aqui, parece que o idealismo do escotismo vai na contramão da atualidade, né? Assim, você chegar e deixar o que você encontrou melhor do que você encontrou. Quando o que você vê hoje são empresas e governantes deixar pior do que você encontrou. A ideia é deixar pior. Brumadinho é um caso... atual e que estava lindo, maravilhoso, chegaram lá, degradaram, destruíram, extraíram tudo o que podia e se não bastasse isso, ainda cometeram um desastre ecológico. Então assim, parece que o princípio da sociedade vamos deixar pior do que está, enquanto o escotismo se pudermos, vamos fazer melhor do que está. Por isso que é importante aquilo que eu te coloquei antes de começar, que assim, na minha visão de educadora, de professora, eu acho que se o governo facilitasse o grupo escoteiro em cada escola, a gente teria uma diferença muito, muito, muito grande. Fica a dica aí, ó. Você está ouvindo? Prefeito, vereador, deputado, senador, presidente. Vocês estão ouvindo? É simples. Não precisa de dinheiro. É só ser inteligente. Eu sei que nem todos vocês são tão inteligentes assim. Tenho certeza disso. Mas alguns são. Alguns têm inteligência aí nessa cabeça. Então, é simples, ó, não precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro? Não. O escotismo ele é feito com a ajuda de todos e não tem nada de muito caro. É importante salientar que aqui em São Caetano a gente tem assim, um apoio muito grande, sempre tivemos, né? Pela nossa sede. Então sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente tem um apoio, sim. É difícil até, a gente vê outros grupos escoteiros em outros municípios que não têm o apoio, graças a Deus até agora a gente tem tido esse apoio. Então, que fosse uma coisa disseminada, né? Fosse uma semente do bem que partisse para outros lugares, as cidades né? tivessem, né? Porque o escotismo não é um movimento caro, não. Não é. Parabéns. Caetano, por exemplo, só tem 3 grupos atuais, né? Parabéns para o governo que dá esse incentivo, mas mais uma vez, o parabéns é mera formalidade, não está fazendo mais do que a sua obrigação, mesmo porque eles acredito que fazem muito mais com tão pouco do que vocês, que tem muito, inclusive um orçamento aí de mais de R$1 bilhão para oferecer quase nada para a população, não é? E como é que vocês sobrevivem, gente? Isso é uma pergunta que precisava fazer. Como é que vocês sobrevivem? Como é que o grupo de escoteiros São Caetano do Sul sobrevive? São contribuições dos próprios pais que a gente chama de associado.
Entende? É como se fosse um clube, né? Inclusive já falaram para mim. Na verdade, vocês são um clube de privilegiados, né? E, não tenha dúvida. E não, eu tenho que destacar, né? Senão depois o prefeito vai me cobrar, né? A gente recebe uma subvenção anual, né? De 12.600, que ajuda, concordo, né? Não é muito. Mas ajuda. Mas ajuda, entende? Eu tenho que reconhecer, senão Sim. depois ele vai me cobrar. Não, como eu disse, parabéns à municipalidade, mas o parabéns é mera formalidade, é obrigação ajudar grupos como esse, que não trabalham olhando para o seu quintal, eles trabalham olhando para o todo. É simples em São assim. Caetano do Sul, nós temos os 4 grupos escoteiros, né? Nós somos até relativamente privilegiados com relação a outros grupos escoteiros que existem em São Paulo. A gente recebe realmente um apoio muito grande da prefeitura, tudo, né? Então, a gente, vamos dizer, com contribuições e bastante economia, etc., tal, a gente consegue. Com responsabilidade. Responsabilidade, né? É simples. Entende? Importante é isso, né? Vamos dizer, a gente, inclusive, levar isso com bastante amor, esse trabalho, entende? E tem um fator que até, inclusive, tem de ser mencionado, é o seguinte, lá, pelo menos no nosso grupo escoteiro, né, o segredo desses 50 anos é o seguinte, nós formamos uma grande família escoteira que a gente fala. Um cuida do outro. Um cuida do outro. E outra coisa, olha, nós temos um exemplo, a família continua unida. Graças ao escotismo. Espalhada pelo mundo já. Por aí, mas... Entende? Então, o escotismo faz muito mais, entende? Para adultos, para os jovens, entende? Eu acho que isso aí, entende? Deve ser divulgado, difundido, entende? Para tudo, entende? E como disse, as autoridades, entende? Poderiam nos ajudar muito mais, entende? Então fica a dica aqui, autoridades, ajudem. Tenho certeza que vai ser de grande valia, não só para vocês, mas para toda a sociedade. Tuxu, o senhor lembra que eu falei, são 26 minutos de você, nossa, mas tudo isso já acabou. Infelizmente. Então, no encerramento, com licença, ao vivo. Mentira. Ao vivo. É mesmo? É mesmo? Ao vivo. Uau. Deixo lhe fazer essa entrega. Meu Deus. Entendeu? Porque uau. Com isso você se torna mais um amigo do escotismo, né? Entendeu? Integra, né, a nossa família escoteira. Obrigado. Entendeu? Uau. Né? Que lisonjeio, meu Deus. Entende? Por favor, divulgue o escotismo, né? Entendeu? Seja o nosso... Eu farei. Né? Eu farei. Obrigado. Né? E escoteiramente. Escoteiramente. É a mão esquerda. É a mão esquerda. Obrigado. É a mão esquerda, a mão do coração. Né? Não sei se dá tempo ainda, mas é isso. A gente deixa o escudo, é como se a gente deixasse a nossa guarda e te desse a mão esquerda, porque eu confio em você. Perfeito. Tá? Com o dedo entrelaçado de amizade. Maravilha. Gente, a você que acompanhou direto da redação, fantástico. Estou emocionado e lisonjeado. Até o próximo direto da redação. A vocês que acompanharam, a vocês que me consideram essa entrevista, muito obrigado. Obrigado pelo presenteado. Antes de terminar, Conde Porto Alegre, Alameda Conde Porto Alegre, 860, ali na Cidade das Crianças, dentro da Cidade das Crianças, aqui em São Caetano, é ali onde eles estão. Se interessou? Leva a criançada lá, tenho certeza que eles vão fazer parte dessa família genial e fantástica. A você que nos acompanhou, obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau.